Então, Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz, módulo 2 aí do estudo dos crimes aí contra a dignidade sexual aí do capítulo 5 do lenocínio, e aí que é a exploração sexual. Então vamos lá, nós estamos aí vendo o artigo 229, manter casa de prostituição. E no preceito secundário, o crime é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Crime doloso, ação penal pública incondicionada, e nesse caso aqui é infração penal, aí é de grande potencial ofensivo, porque não cabe nenhuma das figuras lá da 9.099 de 95, nenhum daqueles institutos, transação penal, composição civil lá, e a suspensão é condicional do processo. Uma característica aqui é um crime vago. O que é um crime vago? Crime vago é aquele em que o sujeito passivo é a própria sociedade, é a sociedade como um todo. Ou seja, aqui a gente vai ver que o objeto jurídico aqui principal é a moralidade pública no campo sexual, ou são os valores aí de integridade da sociedade. Então, toda a sociedade aqui, ela se encontra atingida, ela é aí o sujeito passivo. O objeto material aqui vai ser o estabelecimento onde está sendo feita a exploração sexual. Como eu já falei aqui, o núcleo do tipo penal é manter, e manter leva aí à habitualidade. Outra característica por conta própria ou de terceiro aí. Nesse caso aqui é necessário que o gerente tenha conhecimento, é necessário que o proprietário tenha conhecimento dessa exploração, da manutenção para fins de exploração. Isso aí pode acontecer que o proprietário não tenha conhecimento e o gerente faça exploração, ou vice-versa disso aí. Então, é um crime comum no geral, porque pode ser praticado aí por qualquer pessoa. Então aí tem o termo usado aí pela doutrina é proxeneta. O que é proxeneta? É a pessoa que mantém locais para encontros sexuais, é aquela pessoa que vai fazer mediação, ou ainda aquele sujeito que atua como mediador das relações sexuais. Então isso aí a gente tem que deixar claro para vocês, porque ali vai ter a diferença do rufianismo. O rufião é aquele que vive às custas daquela pessoa que pratica aí a prostituição. Então vai estar no artigo seguinte aí, que é o 230. Prostituição aí de menores de 18 e maiores de 14 anos. Se a prostituição for desses adolescentes, vai caracterizar, não esse artigo aqui, ó. Se manter a prostituição dessa turma, vai lá para o artigo 218b do Código Penal, no parágrafo 2º, que é aí um crime hediondo lá nos termos da Lei 8.072, artigo 1º, inciso 8º. Então é necessário ter cautela, ter precaução em relação à interpretação aí das questões que serão, que os senhores terão que analisar. Então aqui cuidado, porque muitas vezes se a exploração sexual se manter uma casa de prostituição com essa finalidade, vai caracterizar essa circunstância aí, vai caracterizar o tipo penal definido no artigo 218b do Código Penal, que é um crime hediondo. Voltando para a parte geral do Código Penal, é necessário a gente trazer os princípios lá, os princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, da adequação social. Então nós estudamos esses princípios lá no Direito Penal 1 e vimos que eles têm por finalidade afastar a tipicidade. Então, mesmo com a tolerância, mesmo com a aceitação, mesmo com a convivência da sociedade aí
com os motéis, com as casas de prostituição, com as casas de massagem, isso por si só não descriminaliza, isso não afasta a responsabilidade penal daqueles que praticam essa conduta de manter casa destinada aí à exploração sexual. Por que não vai afastar? Porque aí o objeto jurídico tutelado, ele vai afastar essa circunstância, é a paz pública. Eu até separei aqui, grifei aqui, e vem falar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque ele fala desta corte, orienta-se no sentido de que a eventual tolerância de parte de sociedade de algumas autoridades públicas não implica a atipicidade material da conduta, princípio da insignificância, de manter a casa de prostituição. Delito que, mesmo após as recentes alterações legislativas promovidas pela Lei 12.015, continua a ser tipificado no artigo 229 do Código Penal. Outro aqui vai falar no princípio da fragmentariedade, que não vai afastar, e outro aqui vem e fala no princípio da adequação social. Então, mesmo que venha a ser caracterizado, mesmo que o advogado tenha que alegar, tenha que constar, tenha que enfrentar essas questões, a jurisprudência dos tribunais superiores, aí, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, eles não aceitam nem o princípio da adequação sexual. Alguns tribunais dão um exemplo de adequação sexual. Por exemplo, a gente vai falar do ato obsceno lá no artigo 233 do Código Penal, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ao público, exposto ao público. Então aí dá um exemplo aí de princípio da adequação sexual, é o uso do topless pelas mulheres aí nas praias. Então, há algum tempo atrás, se a mulher tirasse a parte de cima do biquíni, com toda certeza ela estaria aí praticando a figura descrita no artigo 233 do Código Penal. E aí, em algumas praias hoje, isso é comum, isso é praticado de uma forma que não causa aí digamos, o clamor público e muito menos venha caracterizar o crime definido no artigo 233 do Código Penal. Então, essas praias onde se admite isso, aí expor o seio, a mulher expor os seios, não caracteriza a infração penal. Isso é um exemplo de adequação sexual. Mas em relação à casa de prostituição, os tribunais superiores já sedimentaram o entendimento de que não vai caracterizar isso aí. A questão da habitualidade e prisão em flagrante, a gente já também enfrentou isso aí, ou seja, é possível aí a prisão em flagrante delito do agente, mesmo que tratando-se de crime habitual. Então aqui algumas expressões que os senhores vão encontrar, algumas designações para isso: bordéis, lupanais, casas de tolerância, inferninhos, zonas e etc. Então isso aí vocês vão encontrar a designação dessas casas de prostituições nesse sentido. O próximo tipo penal aí é o rufianismo. Então, o que é rufianismo? Rufianismo é aquele cara que tira aí o proveito da prostituta, daquela pessoa que venha se prostituir. Então, o rufião é esse cidadão, é essa pessoa que vem a viver às custas daquela pessoa que se prostitui. Então, o tipo penal fala para vocês lá, 230, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente ou de seus lucros, ou fazendo sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Então vem aqui, tirar proveito, participando diretamente de seus lucros ou
fazendo sustentar no tudo em parte por quem exerça. Então os senhores vão vislumbrar que aí as casas de tolerância que simplesmente locam os estabelecidos, locam aí cômodos para que se hajam dos encontros sexuais de maiores de 18 anos, não vai efetivamente praticar isso. Seriam mais ou menos aí os motéis, mas nessa circunstância não caracteriza a infração penal. Primeiro, porque a prostituição por si só, daqueles maiores de 18 anos, não caracteriza infração penal. E segundo, que a locação também não caracteriza infração penal. O que vai caracterizar a infração penal é manter o estabelecimento para fins de exploração sexual. E exploração sexual aí vai ser aí, no caso do artigo 230, pelo rufião. Ele vai ou se manter aí por conta da própria vítima, ou vai participar do lucro dela, vai dividir o lucro dela. Mas locar aí o estabelecimento, o cômodo para o compartimento para esse encontro não caracteriza. Reclusão aí de 1 a 4 anos e multa. No parágrafo, no caput aí, a gente vai vislumbrar no crime simples, infração penal de médio potencial ofensivo. Então já coloca aí, nesse caso, vai ter incidência lá o sursi processual lá do artigo 89 da lei 9.099 de 95. Então nessa circunstância vai caracterizar essa questão aí, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Já o parágrafo 1º, ele vai efetivamente aí ter uma qualificadora, e essa qualificadora aí, ele vai dizer a respeito da idade da vítima. Aí vem lá, se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, então maior de 14 e menor de 18. Então você tem aqui, pelo princípio da especialidade, uma figura no parágrafo 1º do 230, porque o cidadão está tirando proveito da prostituição, ele está vivendo às custas daquele que se prostitui ou participando do seu lucro. Então vem aqui, 18 a 14 anos. E aí vocês vão vislumbrar que há uma alteração dos limites da pena, uma forma de qualificar o delito. A pena que era de 1 ano, ele passa de 3, e a pena máxima que era 4, passa para 6 anos. Nesse caso aqui, não vai grande potencial ofensivo e não incide aí nenhum dos institutos previstos na 9.099. Então, se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por quem assumiu por lei ou outra forma legal, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou seja, é o garantidor do agente, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui o legislador fez um reforço e aí caracterizou. Outra coisa, a idade da vítima, ela deve ser provada através de prova documental, lá por força do Código de Processo Penal, que exige, em relação ao estado das pessoas, a prova através de documento, tá? Então aí a prova da idade das pessoas deve ser feita através de prova documental. O parágrafo seguinte, que é o parágrafo 2º, ele também é uma qualificadora, e a qualificadora aqui, vocês vão ver, o legislador às vezes ele erra. Então a primeira qualificadora, a pena mínima é de 3 anos. Na segunda qualificadora, que é violência ou grave ameaça, se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade, aí reclusão de 2 a 8 anos. Aí ele vem e traz uma forma de compensar esse equívoco dele, que é a questão aí da violência ou grave ameaça. Na questão da violência, no caso de violência, trata-se de crime de concurso necessário. A grave ameaça e a fraude não. Então, em relação à violência, mas mesmo assim, a fraude, ela vem a macular, ela vem a ludibriar o consentimento da vítima. Então, nesse caso aqui,
é necessário ressaltar que o parágrafo 2º, no caso que a qualificadora é de 3 a 8 anos e a qualificadora aqui ela é de 2 a 8 anos. Então a pena mínima do parágrafo 2º ela é menor do parágrafo anterior, parágrafo 1º, apesar de existir aí a violência, a grave ameaça ou a fraude aí em cima da vontade da vítima, ou seja, maculando aí ou contra a vontade da vítima ou maculando o seu consentimento para a prática aí da prostituição. Trata-se de crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e mais ainda aí, crime material ou causal, necessariamente o agente tem que participar do lucro ou viver às expensas da vítima. Ele pode ser praticado de qualquer forma, é um crime de forma livre, mas aí ele é comissivo, ele é de ação. Outra coisa que tem que ser ressaltada aqui é também um crime habitual, ou seja, ele tem que efetivamente ter a sua conduta repetida e repetida aí num espaço de tempo aí razoável, num espaço de tempo aí que venha a poder caracterizar a habitualidade. Ele é um crime que pode ser praticado por uma pessoa, sendo chamado de unissubjetivo, de unilateral ou de concurso eventual, e ele é plurissubsistente, ou seja, nesse caso aqui, ele pode ser praticado por uma única pessoa, tá? E a conduta ela pode ser fracionada e pode existir a possibilidade de tentativa. O objeto material aqui é a pessoa prostituída e explorada pelo rufião ou pela cafetina. Então, no caso aí de se for do sexo masculino, a designação é rufião, e do sexo feminino, cafetina. Então isso aí também vem desde muitos anos aí na cultura, não é um linguajar diferente da pessoa aqui. O termo aí, tirar proveito, então aqui é explorar economicamente a prostituta ou aquele que se prostitui. Então aqui da prostituição alheia. Rufianismo ativo é o cafetão, rufianismo passivo. O que é rufianismo passivo? É aquele que vive às expensas, é o que é chamado gigolô. Então é o cara que vive aí da prostituição. Então, se depararem com essa expressão rufianismo ativo ou rufianismo passivo, rufianismo passivo é o gigolô e rufianismo ativo aí é o próprio rufião, aí, o cafetão. Elemento subjetivo aqui, como a gente já falou, é o dolo aqui, o elemento subjetivo específico, intenção de habitualidade, e aí que é o tirar o proveito. Então aqui você tem um elemento subjetivo do injusto aqui, que é a participação nos lucros ou aí vivendo às expensas do agente. É crime puro e subsistente, como já falei, porque ele admite aí a cessão da conduta e aí pode admitir a tentativa. E como já foi falado, todos os crimes contra a dignidade sexual, a ação penal ela é pública, incondicionada. Então aqui a gente vai ver que se o ganho da pessoa que convive com a pessoa que se prostitui for oriundo de outros negócios do mundo, não caracteriza aí a situação de criminalidade, de adequação ao tipo penal incriminador. Por exemplo, a alocação. Então aí
para a configuração do crime de rufinianismo, necessário que o ganho obtido seja diretamente relacionado à prostituição e não aí do comércio paralelo de outros produtos. E aí veio outros produtos quando fala bebida, cigarro, alimentação e aí a própria locação. Então esse viver às custas aí da prostituição não significa travar outros negócios com aqueles que se prostituem. Tráfico internacional de pessoas para o fim de exploração. Artigos 231, 231A e 232. Como foi mencionado lá no início do nosso encontro de hoje, isso aí foi revogado pela Lei 13.344 de 2016, que criou lá a figura do artigo 149A do Código Penal, tráfico de pessoas. Vocês vão ver lá que, no caso, se a finalidade for a exploração sexual, há uma qualificadora. Então, esse tipo penal hoje, os senhores já estudaram isso lá no direito penal 2, lá nos crimes contra a pessoa, no título lá referente aos crimes contra a liberdade individual do agente. Então, artigo 149A, então coloca aí tráfico internacional de pessoas para fim de exploração, foi revogado pela Lei 13.344 de 2016. E hoje aí o crime lá é o artigo 149A do Código Penal Brasileiro, tráfico de pessoas. Tá certo? Bons estudos e aí vamos já começar a preparar as questões das provas, das avaliações dos senhores. Tá certo? E aí a gente vai dando as dicas para que o estudo não venha a ser aí colocado em segundo plano. Tá certo? Um abração a todos.